de hoje nós vamos falar sobre o espectro atômico que vai ser necessário para a gente entender algumas das dificuldades com os modelos atômicos. A gente já viu que corpos aquecidos emitem radiação, uma radiação contínua, ou seja, um espectro de radiação contínua. Os elementos todos, de certa forma, se você pensar num gás de hélio, como é o caso dessa lâmpada, aquecido também vai emitir radiação. O que acontece é o seguinte: se esse hélio, se esse gás for relativamente rarefeito, eu não vou observar um espectro contínuo, mas vou observar um espectro muito bem definido, algumas linhas muito bem definidas. E como é que eu vejo isso? Bom, eu faço a luz passar por uma fenda. O papel da fenda é para fazer os raios de luz incidirem com o mesmo ângulo num prisma ou numa rede de difração. Aqui é um prisma. E cada comprimento de onda vai ser deslocado então na saída desse prisma. Aí você coloca uma chapa fotográfica, um filme, e o que você vai observar são várias raias que estão aqui projetadas no plano, as raias de emissão. Isso aqui, na verdade, são as imagens da fenda. Isso é o que a gente chama de linhas de emissão, nesse caso do hélio. Todos os elementos vão ter esse tipo de emissão, que é discreto, que a gente chama de espectro do elemento. Essa é a identidade de um elemento químico. Tá? Porque cada átomo, cada elemento químico diferente vai ter um espectro de emissão diferente. A separação das linhas, o tipo de linha que aparece, comprimento de onda associado a essas linhas. Tá? Nenhum elemento tem esse espectro idêntico ao outro. Mas todos os átomos de um mesmo elemento vão apresentar sempre o mesmo espectro. Isso é interessante porque quem já estudou um pouco sobre isso sabe que a gente é capaz de saber muita coisa sobre estrelas só olhando esse espectro de radiação. A gente tem três tipos diferentes de espectro. O espectro contínuo, né? E acontece geralmente porque mesmo que você tenha um gás, né? E as transições nos átomos, como a gente vai ver, são as responsáveis por essas emissões, e esses gases emitam radiação em vários comprimentos de onda. Quando o meio é muito denso, essa luz ela vai se espalhar muito nesse meio e, portanto, você vai gerar uma multidão de vários comprimentos de onda, então você não vê as linhas espectrais, você vê um contínuo de linhas, porque tem muita densidade e muito espalhamento antes desse espectro ser obtido. Existe o espectro de emissão, que é o caso que a gente discutiu agora há pouco, por exemplo, o hélio, ou para qualquer outro gás que esteja relativamente rarefeito. Então, em vez de ter esse espectro contínuo por causa dos espalhamentos, você quase não vai ter espalhamento, você vai ter linhas muito bem definidas. Tem uma largura para essa linha, mas esses máximos estão muito bem definidos, como você pode olhar aqui. Cada linha aqui corresponde a um tipo de emissão diferente, uma transição diferente, como a gente vai ver no átomo. Um elétron indo a um nível de energia em outro no átomo. Claro que na época que você observou esses espectros, você não sabia o que estava acontecendo. O máximo que você podia dizer é que cada elemento tem um espectro bem definido, mas você não entendia o porquê desse espectro. Finalmente, o espectro de absorção está associado com o fato de que a luz emitida ela pode encontrar no meio do caminho alguma nuvem de gás, e esse gás absorver algumas desses comprimentos de onda de radiação. Então, o que é absorvido, quando é reespalhado, por exemplo, ele nunca vai ser espalhado na mesma direção, é muito pouco provável. Então, fica faltando radiação em algumas faixas, estão associadas a essa absorção por algum gás que a radiação encontra no meio do caminho. Então, só para resumir, deixar claro que tem essa figurinha. Né? Se você tiver
matéria com alta densidade, né, quente, que você vai obter passando por uma rede de difração ou um prisma ou espectro contínuo. Se você tiver um gás quente, mas relativamente rarefeito, quando você passar pelo prisma, você vai obter um espectro de radiação, tá? Discreto. São linhas desse espectro, linhas espectrais, não é contínuo. E finalmente, quando a luz passa por um gás frio, esse gás vai absorver algumas das linhas, algumas dos comprimentos de onda de radiação, pode reemitir, mas nunca vai reemitir na mesma direção, e aí você vai ver linhas escuras. Tá? Então, por exemplo, suponha que é o mesmo elemento, né? O gás quente aqui e o gás frio são o mesmo elemento, então a radiação emitida aqui tem a ver, por exemplo, com gás hélio, e a absorvida tem a ver com hélio também. Esse gás hélio é o que absorveu, por isso você vai ver linhas nas mesmas posições, só que agora linhas escuras. Por quê? Porque você tem uma fonte de luz, as únicas frequências que foram absorvidas são aquelas associadas ao gás que está no meio do caminho, que é frio. Então, se for gás hélio aqui, por exemplo, aqui também gás hélio, o que você vê de emissão aqui, você vai ver de absorção. O resto é o espectro contínuo, que tem a ver com essa luz emitida. Bom, final do século XIX, ninguém entendia o porquê dessas raias espectrais. Você podia imaginar osciladores harmônicos, o que você quisesse, mas compreender mesmo não era nada compreendido. Então, embora não se compreendesse, algumas fórmulas foram obtidas, fórmulas empíricas, para tentar organizar essas linhas de alguma maneira, essas linhas nos espectros dos elementos químicos. Balmer, 1885, Johann Balmer, um professor suíço, professor escolar, foi o primeiro a conseguir colocar uma certa ordem nas primeiras 9 linhas do espectro de emissão do hidrogênio. Então ele observou que o comprimento de onda podia escrever como esse número, 3.646, vezes n quadrado sobre n quadrado menos 4. Se você colocar n aqui são números inteiros a partir de 3, esse resultado vai te dar o comprimento de onda em angstrom. Lembrando, angstrom é 10 a menos 10 metros. E o resultado dele era muito bom, com erro de apenas uma parte em 1000, ou seja, o erro estaria nessa última casa, nesse último dígito do comprimento de onda. As linhas espectrais recebiam nomes, por exemplo, o hidrogênio. Quando você coloca n igual a 3, a linha é chamada H-alfa, n igual a 4, H-beta, n igual a 5, H-gama. Você pode fazer uma brincadeira, pegar o espectro do hidrogênio, substituir os valores de n aqui, a partir de 3, e verificar que você obtém um valor muito bom para o comprimento de onda, tá? Com erro nessa última casa. Balmer também sugeriu, né, que essa fórmula que ele obteve poderia ser um caso bem específico de uma expressão muito mais geral. Seria válida para todos os átomos que, quando ionizados, restassem apenas um elétron, ou seja, átomos tipo hidrogênio. Então, você pode ter um núcleo, um Z qualquer, mas com um único elétron nesse átomo. Isso é chamado átomo tipo hidrogênio. Aqui você tem uma dessas fotografias do espectro do hidrogênio, e você pode verificar usando a fórmula de Balmer que cada uma dessas linhas tem o respectivo comprimento de onda muito bem determinado por aquela série, que é a chamada série de Balmer. Então, à medida que o cidadão ia descobrindo a fórmula que descrevia um conjunto de raias espectrais, ele colocava o nome dele na série. A gente vai ver mais uma ou duas por aí. Então, minha sugestão é façam um cálculo para alguns desses valores e vejam que é muito boa essa expressão. Aqui você já tem o contínuo, né? Quer dizer, à medida que o n vai tendendo a infinito, você já não tem mais uma diferença entre as linhas, como se fosse um contínuo. Bom, se você olhar na fórmula de Balmer, ela está limitada. Você faz n tendendo a infinito, despreza esse 4, n quadrado sobre n quadrado é 1.
você chega num valor fixo 3646, que é aproximadamente aqui. Então você não teria nem definição mais para ir adiante. É claro que, em princípio, você teria, se você olhar aqui, você tem valores para comprimento de onda que são muito menores do que esse. Não tem como obter a partir dessa expressão. Tá? O limite dela é aproximadamente aqui. Um pouco mais adiante, em 1890, Heidelberg consegue obter uma expressão muito melhor do que a de Balmer, no sentido de que ela vale para vários átomos, não só para o átomo de hidrogênio, e uma pequena variação para cada átomo, que a gente vai falar daqui a pouco. Novamente, o N é de 3 em diante, né? E essa constante que aparece aqui é chamada constante de Heidelberg para o átomo de hidrogênio. Ela vale 109677757,6, mais ou menos 1,2 metros a menos 1. Veja que isso aqui é inverso do comprimento de onda. Se eu quiser ter um comprimento de onda, é só inverter essa expressão, eu vou ter um resultado em metros. Okay? E essa constante é idêntica para todos os átomos, com um erro de 5 partes em 10.000, ou seja, muito melhor ainda do que a aproximação do Balmer. E por que é esse erro aqui? Porque, na verdade, ela não é uma constante para todos os átomos. Para cada átomo ela tem um valor, mas à medida que você muda a massa do seu átomo, ela varia um pouquinho. Mas o erro total é da ordem de 5 partes em 10.000. Isso já é muito bom. E aqui nós temos a representação de várias dessas faixas do espectro. Tá? Várias séries, para cada um que descobriu qual era a relação que descrevia a série. A primeira é a do Balmer. As outras famosas, Lyman e Paschen, e outras menos conhecidas na maioria do pessoal, Brackett e Pfund. A única diferença dessas relações é que é a mesma relação que o Heidelberg obteve. A única diferença com as outras séries é a primeira entrada aqui. Tá? A segunda é idêntica. E todos levam a constante de Heidelberg. Isso aqui é para o átomo de hidrogênio. Tá? A primeira série de Lyman, o N varia de 2 até infinito, números inteiros sempre, Balmer 3 até infinito, vai aumentando uma unidade à medida que eu vou descendo. Óbvio, porque se a entrada aqui é 5, eu não posso ter um N menor do que 5. De outra forma, eu vou ter um resultado negativo que não faz sentido com o comprimento de onda. Esse K aqui é o inverso do comprimento de onda. Então tá aí uma descrição das várias séries. Então isso é o máximo que o pessoal conseguia fazer até esse momento. Colocar uma certa ordem para entender o que pode estar por trás dessas séries. A gente vai ver que essas séries são explicadas a partir do átomo de Bohr. A estrutura geral dessas séries é a seguinte. Então, K, que é 1 sobre lambda, constante de Heidelberg, para um elemento específico, vezes, que tem dois termos, a diferença entre esses dois termos. 1 sobre m menos a ao quadrado, menos 1 sobre n menos b ao quadrado. O m é um inteiro fixo para uma série particular. O a e o b são constantes fixas. E o n é um inteiro variável. Então, por exemplo, se eu quero a série de Balmer, o m, você pode colocar o m como 3, certo? O a igual a 0, o n variável, b igual a 0. Então vamos finalmente ao trabalho de Bohr e como ele consegue explicar alguns dos fenômenos que eram observados no começo do século XX, usando a ideia de um átomo muito parecido com o do Rutherford, com algumas pequenas modificações. Então, ele tem um conjunto de postulados que vai permitir romper com a física clássica de vez e partir para uma nova compreensão do mundo microscópico. Então, o primeiro postulado de Bohr diz o seguinte:
O elétron move-se numa órbita circular em torno do núcleo, então ele já admite um núcleo atômico, ideia do Rutherford, devido à força de Coulomb atrativa, ou seja, a força é a força elétrica, não tem nenhuma força nova, que é exercida sobre o elétron pelo núcleo e obedece às leis da mecânica clássica. Veja que ele quer romper com a física clássica, mas até aqui ele continua obedecendo às leis da mecânica clássica. Bom, o segundo postulado. As únicas órbitas possíveis para o elétron são aquelas em que o momento angular orbital L é um múltiplo inteiro de h cortado. Ou seja, ele postula aqui a existência da quantização também do momento angular L orbital. E que vai ser um múltiplo inteiro de h cortado, onde h cortado, lembrem, é a constante de Planck dividido por 2π. Então, aqui é o postulado da quantização do momento angular orbital. L será n, que é um número inteiro, vezes h cortado. N de 1, 2, 3, até infinito. Terceiro postulado de Bohr. Um elétron movendo-se em uma dessas órbitas circulares permitidas não emite radiação. Esse postulado é importante. E sua energia E permanece constante. Ou seja, ele admite que o que você observa experimentalmente é um átomo estável, e dados os postulados de que esses elétrons se movem em órbita, ele não vai explicar o fato de que o átomo é estável, ele simplesmente vai postular que ele é estável. É isso. Não emite radiação, é um postulado da estabilidade. Finalmente, o quarto postulado de Bohr. Radiação eletromagnética é emitida somente se um elétron, inicialmente numa órbita de energia EI, transita para uma órbita diferente, de energia EF. A frequência da radiação emitida, Ni, é igual a Ni igual energia inicial menos energia final, dividido pela constante de Planck. Obviamente ele está usando aqui o postulado de Planck para a energia, né? Quantização da energia. E, de acordo com Einstein, o fóton é esse quanto de energia que carrega energias em pacotes Hν. Observe que o fato do elétron girar numa órbita circular está associado a uma força, que é a força elétrica, de atração do núcleo. Ele está simplesmente descartando a possibilidade que nesse mundo microscópico o elétron vai irradiar. Ele só vai irradiar se ele transitar de uma órbita para outra. Como se dá essa transição, a gente vai ver agora na formulação do átomo de Bohr. Então, pelos postulados de Bohr, o modelo atômico de Bohr fica da seguinte forma. Existe um núcleo com carga mais Z vezes Z. Existem elétrons em órbitas circulares. A órbita mais interna, n igual a 1, segunda mais interna, n igual a 2, e assim por diante. Essas órbitas implicam que ele tem uma energia que, se ele estiver numa dessas órbitas, ele está numa situação de estabilidade, ou seja, ele não vai irradiar. Tá certo? A maneira de um elétron transitar de uma órbita para outra é, por exemplo, se ele estiver no estado excitado. Então, aqui ele está supondo um átomo com um único elétron, um átomo tipo hidrogênio, tem Z cargas positivas e um único elétron. Então, se ele estiver excitado numa órbita com raio maior, vai acontecer que em algum momento ele vai perder energia e vai para uma órbita de raio menor. Por quê? Porque a natureza gosta que todos os objetos contidos nela estejam no estado de menor energia. Se ele estava excitado, esse não é o estado fundamental, ele vai perder energia e vai para um estado de menor energia. Nesse caso, ainda não é o fundamental. Então, certamente ele vai perder mais energia. E cada vez que ele
transita de uma órbita para outra, ele emite um fóton, e esse fóton tem justamente a energia que foi perdida pelo elétron e é dada pela relação de quantização da energia, pela constante de Planck vezes a sua frequência. Ele tem usado o Ni, mas aqui no desenho está escrito F de frequência. Já que esse modelo ele tem uma certa inspiração no modelo de Rutherford, você tem um núcleo pesado, com Z cargas positivas, pesado no sentido de que a massa do núcleo é muito maior do que a massa do elétron. E os elétrons movem-se em órbitas circulares em torno desse núcleo. Como esse átomo está sujeito às leis da física clássica, segundo Bohr, então eu uso a segunda lei de Newton, F igual a massa vezes a aceleração, onde o F aqui é a força elétrica, e massa vezes a aceleração, nesse caso, é a aceleração centrípeta. Então aqui eu só preciso me preocupar com o módulo, porque ambas têm direção radial, então só me importa o módulo. V é a velocidade do elétron nessa órbita, e R é o raio da órbita. Bom, segundo o outro postulado de Bohr, o momento angular também é quantizado. Se o momento angular é quantizado, eu posso escrever o momento angular para uma partícula girando em torno de um ponto é a massa da partícula vezes sua velocidade vezes o raio, ou seja, a distância dessa partícula até esse eixo de rotação. Se ele é quantizado, ele é igual a n vezes h cortado, segundo Bohr. E, portanto, eu obtenho uma velocidade, é só isolar a velocidade aqui, é nh cortado, dividir por mr. Tá certo? E também é quantizado. Lembrando, esse n vai de 1, 2, 3 até infinito. Então, a primeira consequência da quantização do momento angular é que essas velocidades dos elétrons estão quantizadas e dependem da distância do elétron até o núcleo atômico. Se eu usar a expressão, então, para essa velocidade quantizada na igualdade entre a força elétrica e a força centrípeta, vou multiplicar os dois lados por r quadrado, então esse r quadrado desaparece aqui, eu fico com m vezes r vezes v quadrado. Então, aqui sem o r quadrado, aqui mr v ao quadrado, certo? R quadrado no denominador sai, com R no numerador fica 1 sobre R. Passa esse R para cá e passa esse fator para cá, dividindo, eu isolo R, certo? E obtenho, então, esse é o resultado para o R. Ou seja, o raio da órbita é quantizado. Então, vejam, eu usei o postulado 1, que as órbitas são circulares, por isso uma aceleração centrípeta, e a força é uma força atrativa, força de Coulomb. Postulado 1. Postulado 2, que diz que as únicas órbitas possíveis são aquelas em que o momento angular é quantizado. Então implica que essas órbitas têm um raio bem definido e quantizado também. Então as únicas órbitas possíveis são uma consequência da quantização do momento angular L. Muito bem, dado a expressão para o raio das órbitas num átomo tipo hidrogênio, um elétron e Z prótons no núcleo, eu posso calcular o raio da menor órbita. Menor órbita vai ter n igual a 1. Para qualquer n maior que 1, é claro que o raio vai aumentando. Então vamos fazer isso para o átomo de hidrogênio, n igual a 1 e Z igual a 1. Substituindo, eu tenho 4πε0 sobre a massa do elétron vezes Z quadrado, vezes h cortado ao quadrado. Aqui eu vou usar um truque que é bastante recorrente no curso, que sempre vai facilitar a vida de vocês. Então, vamos lembrar, na aula passada, se eu não me engano, eu defini para vocês que essa quantidade, carga elétrica elementar ao quadrado sobre 4πε0, pode ser escrita como alfa vezes h cortado c. Lembrando que alfa é a constante de estrutura fina, é 1 sobre 137.
eu posso substituir esse e quadrado sobre 4πy0 pelo alfa h cortado c aqui no denominador. É isso que eu estou fazendo. Então resta essa quantidade aqui. Tá? Multiplico em cima e embaixo por c quadrado, obtenho essa expressão que está aqui. Isso é sempre útil porque esse alfa h cortado c tem um valor que é 197,3 dividido por 137, que é da ordem de 1,44 MeV vezes femtometro. No caso presente, eu não vou nem fazer essa divisão pelo seguinte: eu não quero alfa vezes h cortado c, eu quero apenas h cortado c que está no numerador. E h cortado c é simplesmente 197,3 MeV vezes femtometro. O alfa é 1 sobre 137. Então, h cortado c é isso daqui, eu substituo aqui. Aqui, ó. A massa do elétron vezes c quadrado é 0,511 milhões de elétron-volts. O alfa é 1 sobre 137, portanto tem 137 no numerador. Se vocês fizerem esse produto, o MeV vai embora, vai dar um resultado vezes femtometro. Esse resultado é 52,9 vezes 10 a terceira femtometro. Lembrando que o femto é 10 a menos 15. 10 a menos 15 com 10 a terceira, 10 a menos 12. Passa uma linha para cá, fica 10 a menos 11, ou 0,5 angstrom, que é 10 a menos 10 metros. Portanto, está aí o raio da órbita com n igual a 1, a menor órbita possível para o átomo de hidrogênio. Qualquer n maior do que 1, você vai ter raios maiores. Esse raio é o chamado raio de Bohr. O raio de Bohr é, portanto, interpretado como o raio do átomo de hidrogênio no estado fundamental, ou seja, onde ele deve ter a menor energia, como a gente vai mostrar daqui a pouco. Vejamos outra consequência para o átomo de Bohr, usando a expressão para o raio quantizado. A gente viu que a velocidade quantizada é nh cortado, massa sobre o raio. Substituindo a expressão para o raio, tem essa expressão para a velocidade. Ou seja, ela é inversamente proporcional ao n. E, portanto, no modelo de Bohr, o n não pode ser nulo. De outra forma, você teria uma singularidade aqui. Então, n é 1, 2, 3 em diante. Calculando essa velocidade para n igual a 1 no átomo de hidrogênio, ou seja, z igual a 1, a gente vai ter o seguinte. De novo, a gente faz aquele truque de usar a constante de estrutura fina vezes h cortado c. Vocês obtêm facilmente essa relação. Multiplica por c em cima e c embaixo. O que acontece? O h cortado c vai embora. E eu tenho simplesmente alfa vezes c. C é a velocidade da luz, 3 vezes 10 à oitava. E tem uma velocidade para esse elétron nessa órbita de menor energia de 2,2 vezes 10 a sexta metros por segundo. Tá? É a maior velocidade possível para o elétron no átomo de hidrogênio, que é o menor valor de n. E é só cerca de 2% da velocidade da luz, o que justifica usar a mecânica não relativística. Claro que essa aproximação deixa de valer se eu tiver o z muito grande, porque a velocidade é proporcional a z. E aí eu posso complicar a minha vida se eu não tomar esse cuidado. Vamos tratar agora da energia total do elétron numa órbita no átomo de Bohr. A energia potencial ela é definida como menos o trabalho realizado por uma força. Se a força for conservativa, obviamente, que é o caso da força elétrica. No caso da força elétrica, se vocês se lembram, a gente calcula o trabalho, né? Por exemplo, para trazer uma carga para uma determinada configuração, a gente traz essa carga do infinito até a posição de interesse. Por exemplo, no nosso caso, o infinito até uma posição R qualquer em torno do átomo. Bem, a energia potencial é definida como menos o trabalho. Então, se eu for calcular o trabalho da força como uma integral de F escalar dr,
vindo de infinito até R, a energia potencial é menos a integral de infinito até R. Como tem o sinal menos, eu inverto os limites de integração e absorvo o sinal menos. Então fica de R até infinito. Por isso que está aqui. Energia potencial é o trabalho de R a infinito, por causa da nossa força elétrica. Tá? Força elétrica a gente conhece. Dzão E quadrado, 4 sobre 4πy0, R quadrado na direção radial. O dr é um vetorzinho que infinitesimal, obviamente, que ele tem a origem no núcleo e vai até a posição do elétron. Certo? Como a força é uma força atrativa, ela aponta na direção radial, mas no sentido negativo, ou seja, em direção ao núcleo. Então, esses dois vetores formam um ângulo de 180 graus. Portanto, o produto escalar entre eles é o módulo da força, módulo dr, sinal menos. Tá certo? Essa integração 1 sobre R2, tudo isso é uma constante. Então, essa integração, o resultado é menos 1 sobre R, mas com esse sinal menos dá mais. Então, mais 1 sobre R calculado no infinito é zero. Menos 1 sobre R calculado em R dá menos 1 sobre R. Então está aqui o resultado. Esse é o potencial da força elétrica que a gente vai considerar, força atrativa. A energia cinética, né, K, chama de K aqui, meio da massa vezes a velocidade do elétron ao quadrado. E aqui eu vou usar que a força elétrica é uma força centrípeta, igualando a força com a massa vezes a aceleração centrípeta, eu chego que mv quadrado é isso daqui, só que no lugar de R2 é Rzinho, porque eu passo esse R multiplicando. Substituo o mv quadrado a partir disso, né, esse fator meio aqui, então eu vou ficar com esse resultado. E se vocês olharem para isso e olharem para a energia potencial, esse resultado diz que a energia cinética é menos a energia potencial dividido por 2. Então pronto. A energia total do elétron vai ser a soma da energia potencial mais a energia cinética. Sendo assim, eu somo as duas quantidades, K e V. Certo? Energia cinética é menos a energia potencial V de R sobre 2. Então, põe o sinal mais, porque a energia potencial é negativa. E aqui menos a energia potencial. Bom, a verdade é que isso daqui dá menos a metade da energia potencial. A energia total é menos a metade da energia potencial, ou seja, é igual a menos a energia cinética. Claro, que tem uma dependência em R, o R pode ser qualquer valor. Mas isso não quer dizer que a energia total está variando. Quer dizer que para um determinado valor de R, uma determinada órbita do elétron no átomo de hidrogênio, eu tenho um valor da energia total que é igual a menos a energia cinética. Só isso. A velocidade é constante. Né? O módulo da velocidade é constante. Ela só varia em direção. Porque eu estou considerando órbitas circulares. Agora, utilizando o raio das órbitas circulares que a gente obteve agora há pouco, um raio que é quantizado, como a gente viu, depende de N, e eu substituo isso daqui nessa expressão, eu vou ter uma energia, certo? Que é esse fator aqui na frente, fator constante, o elétron, vezes 1 sobre N ao quadrado. Ou seja, a energia do elétron no átomo também é quantizada. Tudo isso é consequência de considerar que o momento angular é quantizado. N variando de 1, 2, 3. Lembra que N não pode ser zero. Outro motivo está aqui, ó, associado à energia, senão você teria uma energia infinita. Então aqui a gente tem um diagrama dos vários níveis de energia. O nível mais baixo, chamado estado fundamental, com N igual a 1, equivale a uma energia de menos 13,6 eletronvolts. O segundo nível, menos 339 eletronvolts, 3, 4 e assim por diante, até N infinito. Aqui, quando N vai tendendo a infinito, você chega no chamado contínuo. Ou seja, se você vencer, né, esse intervalo de energia entre 0 e 13,6 negativo, significa que você está arrancando o elétron do seu estado fundamental e ele escapa do átomo. Para qualquer outro nível, né, você fornece energia para o elétron, ele pula para um nível com N diferente. Né? Mas se você der exatamente 13,6 eletronvolts, ele escapa do átomo.
Então, vamos, como um exemplo meio simples, trivial, mas vamos fazer, que é calcular a energia do estado fundamental, aqueles menos 13,6 eletronvolts, que é a energia de ligação que forma o estado ligado elétron-núcleo no átomo de hidrogênio. A energia E1, então, está associada com N igual a 1. O Z para o átomo de hidrogênio também é 1. Então fica muito simples, todas as constantes que aparecem aqui vocês conhecem, massa do elétron, com o E quadrado sobre 4πε0, que aqui está ao quadrado. Eu vou usar aquele velho truque, que é alfa ao quadrado, H cortado C ao quadrado, porque isso aqui está ao quadrado. Tá? Multiplico em cima e embaixo por C quadrado, por quê? Porque aí eu corto o H cortado quadrado C quadrado, e eu fico com menos mc quadrado, alfa ao quadrado sobre 2. mc quadrado por elétron, em termos de eletronvolts, é 0,511 milhões de eletronvolts. O alfa é 1 sobre 137, portanto 1 sobre 137 ao quadrado. E o 2, então fica muito fácil calcular essa energia em eletronvolts, é só fazer esse cálculo aqui. Dá menos 1, 3, meia, vezes 10 a menos 5 milhões de eletronvolts, ou, se você puxar essa vírgula para cá, isso é 10 a menos 6, com 10 a sexta do milhão aqui, você vai ter o eletronvolts. Então, menos 3,6 eletronvolts. Está em pleno acordo com o que você observa experimentalmente. Para arrancar esse elétron do átomo de hidrogênio, você precisa fornecer uma energia de 13,6 eletronvolts. Vamos obter algo agora bastante interessante, que é o espectro de emissão do átomo de hidrogênio. Pela primeira vez, você tem um modelo atômico que consegue descrever o espectro de emissão dos átomos, em particular os átomos tipo hidrogênio. Nós vamos falar do hidrogênio propriamente. Um elétron e um núcleo com uma única carga positiva, que é o próton. Bom, de acordo com o quarto postulado de Bohr, a frequência da radiação eletromagnética que é emitida numa transição do estado inicial para o estado final, né, é igual a Ni, a frequência, a diferença de energia entre esses dois estados, dividido pela constante de Planck. Então vamos usar o que a gente sabe agora sobre a energia quantizada no átomo de hidrogênio. Basta colocar aqui o Z igual a 1. Então, substituo a energia nessa expressão e obtenho a frequência. Só olhar aqui. EI menos EF vai implicar que você tem, lembra que tem um sinal negativo, então vai trocar a posição dessas duas energias, vai ficar EF menos EI. O EF envolve 1 sobre NF quadrado e o EI envolve 1 sobre NI ao quadrado. E esse termo aqui na frente vai ser uma constante para cada átomo do tipo hidrogênio, onde o Z é fixo, massa do elétron, e todos os outros fatores são constantes. Outra coisa é que a frequência está associada com o comprimento de onda através dessa relação, velocidade da luz sobre o comprimento de onda, no vácuo. Então, se eu dividir toda a expressão por C, eu devo obter as séries que descrevem o espectro de emissão dos átomos tipo hidrogênio. Então, está aqui o resultado, 1 sobre lambda, que naquela tabela que eu mostrei para vocês antes era o K, a constante para algum átomo, 1 sobre NF quadrado menos 1 sobre NI quadrado. Essa constante deve se identificar com a constante de Heidelberg para cada átomo específico, tipo hidrogênio nesse caso. Tipo hidrogênio porque, novamente, eu tenho Z prótons no núcleo e 1 elétron em órbita. Bom, isso é fantástico, é um resultado maravilhoso, porque pela primeira vez você consegue descrever o espectro dos átomos, espectro de radiação, usando o modelo atômico. Nenhum outro modelo antes dele descrevia essa propriedade dos átomos. Então, você consegue compreender de onde vêm aquelas linhas espectrais na emissão dos átomos. E isso é um resultado louvável. A gente pode ainda escrever essa relação 1 sobre lambda da página anterior como R infinito, Z quadrado, 1 sobre NF quadrado menos 1 sobre NI quadrado. Chamar essa expressão aqui de duas estrelas. Estou identificando então esse R infinito como 1 sobre 4πε0 ao quadrado, massa do elétron, carga elétrica a quarta, sobre 4πh
cortado ao cubo vezes C. O significado desse infinito aqui tem a ver com o fato de a gente considerar que a massa do núcleo é muito maior do que a massa do elétron. Então, nesse movimento do elétron em torno do núcleo, eu estou desprezando o movimento do núcleo, como se eu tivesse uma bola rígida ali no centro. Isso não é bem verdade sempre, a gente vai considerar essa situação mais adiante, mas por enquanto fiquem com essa definição. R infinito significa que eu estou desprezando o movimento do núcleo. Tem uma massa muito grande, a massa reduzida nesse problema de dois corpos é basicamente a massa do elétron. Então vamos para algumas predições desse modelo. Então, a primeira predição, estado fundamental de menor energia para o átomo estável é N igual a 1. Então existe um estado fundamental, um estado com menor energia, de acordo com a quantização da energia que a gente obteve, e esse é o estado fundamental. O elétron não pode ir para nenhum outro estado de energia menor do que esse. Isso é uma predição. A segunda predição, descargas elétricas ou outros processos onde o átomo recebe energia, por exemplo, devido a colisões, o elétron vai fazer uma transição de um estado para um estado de maior energia, tá? Chamado estado excitado, com N maior do que 1. Novamente, você só pode ir para estados que são permitidos de acordo com aqueles valores de energia que a gente calculou que são quantizados. Você tem uma infinidade de possíveis estados, mas todos eles têm que cair dentro daqueles valores que a gente prediz pelo modelo de Bohr. Nenhum estado intermediário é possível. Essa é uma predição do modelo. Bom, se esse elétron for para um estado de maior energia, ao voltar para um estado intermediário ou fundamental, ou seja, pode ser uma série de transições, em cada transição ele vai emitir radiação, um fóton, com comprimento de onda especificado pela expressão que a gente colocou ali em cima, 2 estrelas, uma daquelas séries. Então isso está aí, isso está explicando como é que se dá essas linhas espectrais. Tá? Dependendo do tipo de transição que o elétron faz no átomo, você tem uma linha diferente. Por isso você tem aquela infinidade de linhas no espectro atômico, porque existe uma infinidade de possibilidades. É claro que aquelas que têm níveis de energia mais afastados te dão linhas mais bem definidas. Quando você começa a ir para N's muito grandes e as transições são entre esses N's grandes, você vai estar naquela faixa que parece um contínuo no espectro do átomo tipo hidrogênio. Bom, a quarta predição é que num número muito grande de processos, ou seja, quando você tem excitação e desexcitação no átomo, você vai ter aquele espectro completo com as transições também dadas pela equação 2 estrelas. Com a única restrição de que o N inicial seja maior do que o N final. Ou seja, você está transitando de um estado de energia maior para outro menor. Porque se você transitar de um menor para outro maior, não significa que você está desexcitando, você está excitando. Então você está recebendo energia e não emitindo. Receber é absorver fótons nessa situação. E observe que, dado que a energia do elétron, esses átomos, é quantizada, o elétron só vai sair do lugar se ele receber uma determinada quantidade de energia que corresponda ao mínimo, certo? Que faça com que ele transite de um estado para o outro. Se a energia for menor do que essa diferença que é necessária, ele não vai transitar. Em outras palavras, o fóton não será absorvido pelo elétron. Vejamos então como é que ficam essas transições para o átomo de hidrogênio, que Z é igual a 1. Vamos tomar o NF igual a 2. Então, 1 sobre lambda igual a R infinito vezes 1 sobre NF quadrado menos 1 sobre N quadrado. Como o NF é igual a 2, NI tem que ser maior que NF, então o N vai ser igual a 3, 4, 5 e assim por diante. Essa série é a série de Balmer. Se você olhar lá na tabela, é a série de Balmer, desde que você identifique isso daqui com a constante de Heisenberg. Tá? Ou seja, R infinito igual a constante RH, constante de Heisenberg. Pelo modelo de Bohr, como a gente já viu, esse R infinito é calculável.
Só envolve constantes, hoje muito bem conhecidas. Na época do Bohr, isso não era ainda muito bem conhecido, mas ele utilizou o que ele tinha em mãos na época, os valores da época, e chegou a um excelente acordo com o valor experimental para a constante de Heisenberg. Então, isso é mais do que motivação para acreditar que esse modelo está, se não completamente correto, está no caminho certo. É um grande triunfo para a física atômica daquele momento. Tá? Um modelo que permite vários tipos de predições, com alguns postulados. Lembra, às vezes não dá para mostrar tudo. Como em teorias que você já conhece, como relatividade especial, relatividade geral, você tem que fazer algumas suposições a partir de alguns princípios para poder caminhar em alguma direção e obter uma descrição apropriada do fenômeno que você quer descrever. Aqui nós temos um diagrama para as várias séries espectrais, 3 delas pelo menos, usando a descrição do átomo de Bohr. Então vamos lá. Essa série que está aqui destacada é a série de Lyman, e ela se dá através da transição de um estado N inicial maior do que o estado final, isso sempre, até um estado N final igual a 1. O espectro aqui é um espectro de absorção. Na verdade, essas linhas aqui são faixas escuras, né, onde você não tem luz nenhuma. Quer dizer, a luz nesses comprimentos de onda foi absorvida por algum gás. Muito bem. Observe o seguinte: a diferença de energia de um estado para outro, ela é proporcional à frequência. Então, ela é inversamente proporcional ao comprimento de onda. Portanto, quanto maior a diferença de energia, menor o comprimento de onda. É por isso que a série de Lyman foi a primeira a ser descoberta, porque ela envolve comprimentos de onda pequenos. Esses comprimentos de onda pequenos estão associados a uma faixa do ultravioleta, que era mais difícil de detectar. O Balmer descobriu antes a série dele, porque você tem uma parte no visível e o ultravioleta próximo. O Paschen, já ao contrário, está na faixa do infravermelho. Veja as transições na série de Balmer. Sempre de algum nível N até o nível N igual a 2. Então aqui você vai ter, de acordo com essas diferenças de energia, um comprimento de onda associado. Claro, se a diferença de energia aqui é menor do que aqui, então o comprimento de onda daqui para cá é maior do que o comprimento de onda daqui para cá. Por isso, ela segue da direita para a esquerda. À medida que você aumenta a energia, você vai indo mais para a esquerda. À medida que você diminui a energia, você vai para a direita. Então, a série de Paschen está mais à direita justamente por isso, porque as diferenças de energia são muito menores do que nas outras séries. Então, essa é a explicação das raias espectrais observadas nos átomos, pelo menos nos átomos tipo hidrogênio, devido à proposta do átomo de Niels Bohr. Vamos então aplicar esses conhecimentos num exemplo bem interessante, que é o seguinte: estime a temperatura de um gás contendo átomos de hidrogênio para os quais as linhas da série de Balmer serão observadas no espectro de absorção. Utilize que o número de átomos em equilíbrio a uma temperatura T, N, uma constante vezes E elevado a menos a energia sobre KT. Bom, isso é uma distribuição de Boltzmann para esses átomos. Tá? A gente já viu isso quando falou de corpo negro. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é a seguinte: eu quero saber qual é a quantidade de átomo, de elétrons que vão estar no segundo nível do átomo de hidrogênio, a uma dada temperatura, com relação ao estado fundamental. Eu estou descrevendo, né, esses átomos no primeiro estado excitado como N2 e N1 como os átomos no estado fundamental. Se eu fizer essa razão, não preciso nem conhecer essa constante, eu vou ter uma razão entre as duas exponenciais, um com a energia do estado do nível 2, primeiro estado excitado, e o outro com a energia do estado fundamental. Como eu conheço a energia do estado fundamental e a energia do segundo estado excitado, substituo aqui a constante de Boltzmann, certo? E eu vou ter essa razão como E
elevado a menos ε2 menos ε1 sobre kt. Afinal, a exponencial negativa aqui torna-se uma exponencial positiva no numerador e basta somar os argumentos, por isso que eu tenho esse resultado. Eu conheço essa diferença de energia e conheço o K, certo? Substituo aqui e deixo só em função da temperatura. Então, o resultado é a razão entre N2 e N1 é uma exponencial com esse fator em Kelvin sobre o valor da temperatura. Para que isso daqui seja da ordem de 1, né, e não muito menor do que isso, o T não pode ser muito menor que algo em torno de 10 à quinta. Se ele for muito menor que algo em torno de 10 à quinta, o que vai acontecer é que esse argumento vai crescer muito e essa exponencial vai a zero rapidamente. Bom, por que isso? Porque se eu quero observar a série de Balmer, eu quero que uma grande parte dos átomos estejam no primeiro estado excitado. Porque só transições de outros níveis para esse estado excitado é que são capazes de produzir a série de Balmer. Se eu não tiver muitos átomos nesse nível, as linhas vão ser tão fracas que eu não vou conseguir observá-las. Então, essa temperatura, né, tem que ser da ordem 10 à quinta Kelvin, e esse é o resultado que a gente buscava. Veja que é interessante, né? Isso mostra para vocês que nem sempre as séries que você está ciente de que existem, elas podem ser observadas. Tudo depende, nesse caso, por exemplo, desse gás de átomos de hidrogênio, tudo depende da temperatura em que esse gás está. Bem, vamos tratar agora do fato de que a massa nuclear é finita. Ou seja, a massa do núcleo do átomo de hidrogênio é da ordem de 2.000 vezes a massa do elétron, só tem um próton. Só que hoje os dados espectroscópicos são tão acurados, são tão precisos, que é necessário corrigir os resultados para quando a gente tem a situação real, que é a massa do núcleo finita. Bem, supondo o átomo, então, como num referencial em repouso, ou seja, o momento linear total desse átomo é nulo, significando que nesse movimento circular do elétron em torno do núcleo, dado que tem forças atrativas, força elétrica, o momento linear do elétron vai ser exatamente igual e oposto ao momento linear do núcleo. A energia cinética do núcleo vai ser meio da massa do núcleo vezes v². Estou chamando a massa do núcleo aqui de m maiúsculo, que é igual ao momento ao quadrado dividido por 2 vezes a sua massa. Assim, a energia cinética total desse átomo vai ser a energia cinética do elétron mais a energia cinética do núcleo. Ou seja, somo as duas quantidades, aqui é a massa do elétron, e eu vou ter a energia cinética total, mzão mais mzinho, sobre 2mzinho, mzão p². E eu escrevo esse resultado, energia cinética total, como p² sobre 2 vezes μ, onde μ eu defino dessa maneira a chamada massa reduzida desse sistema. Ela é levemente diferente da energia cinética que a gente usou antes, porque antes a única energia cinética que a gente considerou é a energia cinética do elétron, certo? Porque o núcleo estava parado, a massa infinita. Se a massa é infinita, faz o mzão tendendo a infinito, você vai ter que essa massa reduzida é simplesmente a massa da menor partícula, que nesse caso é o elétron. Muito bem, esse resultado está expresso aqui. No entanto, se eu considerar a massa finita, esse mzinho sobre mzão vai ser a correção que eu vou ter que adicionar no μ, ou seja, mzinho sobre 1 mais alguma coisa pequena. É a correção que eu tenho que fazer nesse problema. Portanto, a única correção a fazer nos resultados anteriores é trocar a massa do elétron por μ, certo? Então, se eu tinha antes que a constante de Heisenberg, infinito, era isso daqui, onde mzinho é a massa do elétron, substituo esse mzinho por μ, que é esse fator aqui. Então, é isso que eu vou fazer. Então, eu posso reexpressar isso aqui em termos de R infinito, certo? O que significa isso? O R infinito ele tinha um mzinho, certo?
Então eu pego o mzinho dessa expressão, coloco em evidência, vezes 1 sobre 1 mais mzinho sobre mzão. Eu vou ter o quê? O R infinito que eu tinha antes, envolvendo a massa do elétron, vezes esse fator. Então essa é a correção que eu espero para a constante de Heisenberg. E é óbvio que para átomos muito pesados, né, isso daqui vai a zero, e esse fator, então, chega ao valor máximo, que é próximo de 1 ou 1. E quanto menor a massa do núcleo, a correção vai ser maior. Isso aqui acaba sendo menor do que 1. Então, o valor máximo para o R que eu vou obter para átomos muito pesados. Esse é o resultado da correção envolvendo a massa do núcleo finita. Vocês terem uma ideia da precisão das medidas espectroscópicas já no começo do século XX, em 1931, um camarada chamado Urey usou essa pequena correção devido à massa do núcleo para detectar, descobrir o deutério. Deutério é um isótopo do hidrogênio, ou seja, ele tem o mesmo número de prótons, só que um diferente número de massa. Como a gente sabe hoje, tem mais um nêutron do que o hidrogênio. Então, ele é idêntico ao hidrogênio, exceto por um nêutron no núcleo. E ele observou a mesma série de Balmer, corrigida agora por esse fator da massa reduzida, só que com os lambdas deslocados para a esquerda. Bom, por que para a esquerda? Porque se você tem um núcleo com uma massa um pouco maior, o fator que multiplica a constante de Heisenberg, fator de correção devido à massa do núcleo, ele também é um pouquinho maior, é um pouco mais próximo de 1 na unidade. Dessa forma, o 1 sobre lambda é maior, significando que o lambda é menor e, portanto, os lambdas são deslocados para a esquerda. Aí a pergunta que eu faço é o que você espera para o átomo de hélio, né, positivo. Ou seja, o átomo de hélio com uma carga positiva significa que você arrancou um dos elétrons. É um átomo do tipo hidrogênio, só que com núcleo de hélio. 2 prótons e 2 nêutrons no núcleo. E eu vou deixar para vocês agora calcularem essa constante de Heisenberg para o hidrogênio, deutério e para o hélio+. Considerando que a massa do deutério é aproximadamente 2 vezes a massa do hidrogênio, a massa do hidrogênio 1,6726 vezes 10 a menos 27 kg, a massa do elétron 9,1094 vezes 10 a menos 31 kg, e a massa da partícula alfa, que é aproximadamente a massa do hélio, 5,0078 vezes 10 a menos 27 kg. Então eu sugiro que vocês parem o vídeo aqui, pensem, façam os cálculos e obtenham os resultados que eu vou apresentar em seguida. Bom, o primeiro cálculo é a constante de Heisenberg para o hidrogênio. Ela vai ser o R infinito com a massa do núcleo substituído pela massa do hidrogênio aqui. Primeiro calculemos o R infinito. Lembrando, essa é a definição do R infinito. Multiplica por c quadrado dos dois lados. Reduz de novo a expressão que envolve 1 sobre 4π ε0 e a quarta multiplicado por h cortado c ao quadrado. E você vai obter essa expressão que está aqui do lado. Substitua os valores, alfa é 1 sobre 137, massa do elétron vezes c quadrado, 0,500 MeV, 4π e h cortado c, 197,3 MeV vezes femtometro. O que vocês obtêm é esse valor, o R infinito. Só que em vez de usar esse valor, eu vou usar resultados experimentais, medidas precisas para o R infinito, que é 1,09737332 vezes 10 a 7. Tá? Muito bem. Para obter esse valor correto, você precisaria considerar que a precisão nessas massas e tal, inclusive por teoria de erros, achar qual é o erro. Eu não vou fazer isso, daí não é trabalho para a gente. Vamos usar o valor experimental. Então, para o átomo de hidrogênio, que eu preciso calcular é esse fator, substituindo aqui por a massa do átomo de hidrogênio. Aqui, massa do elétron, massa do hidrogênio. Pelo cálculo, você vai obter esse fator 0,999456, muito próximo de 1. Substitui,
onde aqui eu coloquei o valor experimental, e o resultado que se obtém é 1,0968 vezes 10 a 7 metros a menos 1. Para o deutério a gente faz a mesma coisa, só que agora a massa é 2 vezes a massa do hidrogênio. Substitui os valores, se obtém para o deslocamento é esse daqui, multiplica pela constante de Heidelberg, R infinito, e aí você tem a constante de Heidelberg para o deutério. 1,0971 vezes 10 a 7 metros a menos 1. Mesma coisa para o hélio ionizado, substitui pela massa do hélio, o fator é 0,99818, e você vai ter então a constante de Heidelberg para o hélio mais 1,0972 metros a menos 1. Veja que eles são todos muito próximos um do outro, basicamente diferente aqui na quarta casa decimal. Dessa forma, se você fizer uma diferença entre a constante de Heidelberg para o hélio mais e para o hidrogênio, você vai ver que eles diferem no máximo em 0,04% ou 4 partes em 10.000. Bem, os resultados de espectroscopia são um excelente método para poder verificar a proposta do átomo de Bohr. Em outras palavras, o átomo de Bohr, dada a quantização de energia, ele permite explicar as diferenças, né, entre as raias espectrais de emissão dos átomos. No entanto, isso não é uma confirmação direta da hipótese da quantização da energia. Quem vai fazer isso é um outro experimento da década de 30, realizado por Frank e Hertz. Nesse experimento, basicamente, você tem um tubo onde você mantém um certo gás que você está interessado em estudar, a baixa pressão. O experimento original de Frank e Hertz era o mercúrio que eles usaram. E desse lado esquerdo você tem o cátodo, ou seja, um filamento vai ser aquecido, essa placa vai emitir elétrons, então, dado esse aquecimento, e esses elétrons vão ficar submetidos a uma diferença potencial com relação a essa grade, né? Vai estar um potencial V0, e esses elétrons devem colidir com os átomos contidos nesse tubo, nesse caso o átomo de mercúrio. A gente vai olhar para o caso em que o gás é um gás envolvendo o átomo de hidrogênio, só por simplicidade. Afinal, no caso do mercúrio, você tem muito mais elétrons e o átomo de Bohr não é capaz de escrever os níveis de energia de todos os elétrons apenas de um único elétron. Por isso que a gente fala sempre no átomo tipo hidrogênio, quando está falando do átomo de Bohr. E finalmente aqui você tem uma outra placa que está ligada a um circuito, onde você pode medir uma corrente quando esses elétrons chegam nessa placa. Se chegarem, se não chegarem, você não vai ter corrente nenhuma. Então vamos ver como é que funciona esse experimento. Sim, outra coisa importante, essa placa está submetida a um potencial, né, um pouquinho menor, uma diferença do V0 que está nessa outra placa, de modo que se o potencial aqui é menor do que na grade, os elétrons que passam pela grade devem ser ligeiramente retardados. O objetivo do experimento é medir então uma corrente elétrica que passa através da placa em função do potencial V0 que está à grade. Bem, o que acontece nesse experimento é que a gente vai medir então essa corrente I que passa nesse circuito, né, em função do V0. Ao aumentar o V0 a partir de zero, a corrente vai aumentando até um valor crítico, que corresponde a V0 igual a 4,9 volts, no caso do mercúrio. Quando o V0 atinge esse valor, a corrente cai abruptamente, cai a zero. E quando o V0 vai aumentando mais, a corrente volta a crescer. Bem, como que a gente pode compreender esse fenômeno? Então, vamos pensar nesse mesmo experimento, só que agora com o átomo H, hidrogênio. Então o que acontece é o seguinte, os elétrons são acelerados, certo? A partir do momento que você tem um V0 diferente de zero. Enquanto eles estão ganhando energia nesse
percurso, eles não fazem nada com um átomo de hidrogênio porque eles não têm energia suficiente para transferir para os elétrons. Bom, munidos de energia cinética, eles vão passar por essa grade. O potencial aqui vai ser agora menor do que aqui, eles vão ser um pouco retardados, mas vão chegar na placa, ser coletados e vão produzir uma corrente que é medida no experimento, né, em função desse V0. Até que eles atingem a energia suficiente, né, para excitar os elétrons do estado fundamental para o primeiro estado excitado. Isso vai acontecer quando o V0 for 10,21 volts para o átomo de hidrogênio. Bem, por quê? Porque nessa situação, a energia cinética dos elétrons, E vezes V0, vai ser igual à diferença entre a energia do estado excitado E2 com a energia do estado fundamental E1. Bom, na prática isso é menos 3,39, energia do estado excitado, primeiro estado, menos a energia do estado fundamental, que acaba sendo mais 13,6 elétron-volts. Isso dá exatamente os 10,21 elétron-volts. Por outro lado, se os elétrons têm energia cinética maior do que 10,21 elétron-volts, então esse maior que 10,21 tem que ser o 10,21 mais pelo menos a carga elétrica vezes essa diferença de potencial Vp, para poder vencer esse potencial aqui. Se ele tiver essa energia, ele vai novamente produzir corrente na placa P, vai ser uma corrente pequena, mas à medida que eu vou aumentando a energia, essa corrente vai aumentando novamente. Então o cenário é esse: você começa com uma corrente pequena, aumenta, aumenta, aumenta. Quando chega nessa diferença de potencial, você tem energia suficiente para excitar o elétron do estado fundamental para o primeiro estado excitado, a corrente diminui abruptamente, você aumenta um pouco a energia cinética, a corrente começa a aumentar, então você vai ter que observar certos picos, né, na corrente. Isso é o que se espera. Bem, aí a gente pergunta, o que acontece se a gente continuar aumentando o V0? Então, para entender isso, vamos pensar na seguinte situação. A gente vai dobrar o valor de V0. Em vez de ser 10,21, a gente vai para o dobro disso daí, que é 20,42. Então, o que deve acontecer? O elétron ele é acelerado, certo? E à medida que ele alcança os 10,21 elétron-volts, que está na metade do caminho, esses elétrons podem colidir com os átomos de hidrogênio, inelasticamente, perdendo sua energia, só que ele tem ainda outra metade do caminho para percorrer, então ele deve ser acelerado. E se ele chegar perto da grade e colidir novamente com os átomos, ele perde toda a sua energia e não vai contribuir para a corrente. Então você deve ver, isso é o que a gente chama de espalhamentos múltiplos, que na verdade são dois espalhamentos para esses elétrons. Você deve ver uma segunda queda abrupta na corrente devido a esses elétrons que atingiram os 20,42 elétron-volts de energia. Perdem metade no meio do caminho e a outra metade perto da grade. Tá? É claro que os elétrons que não perderem essa energia na metade do caminho, eles não vão ter essa propriedade. Por quê? Se eles perdem um pouco depois, um pouco antes, ele vai ser acelerado, só que não vai ter energia suficiente para para excitar outro elétron. Isso se for depois do meio do caminho. Se for antes, ele deve, muito possivelmente, colidir antes da grade, afastado da grade, adquirir um pouco mais de energia, e se essa energia for suficiente para vencer a diferença de potencial, ele chega e contribui para a corrente. Tá certo? De qualquer forma, você deve observar, na maior parte dos casos, esse tipo de evento ocorrendo. Então, essa queda abrupta na corrente, quando você dobra a diferença de potencial para 20,42 volts. Bem, nessa figura vocês veem os resultados do experimento para os átomos de mercúrio. Como eu já comentei,
eles não são explicados pelo modelo de Bohr, que a gente não consegue prever as energias individuais desses elétrons nesse modelo. Mas o efeito da quantização da energia também deve ser esperado, exatamente como no caso do átomo de hidrogênio. E é isso que a gente vê nessa figura. Ou seja, você tem a partir do zero, você vai aumentando o V0, vai aumentando a corrente, até chegar num pico e tem uma queda abrupta. Veja que esse pico está em torno de 4,9 volts. Então a predição, né, é de que o mercúrio tem o primeiro estado excitado, o primeiro nível de energia, em 4,9 elétron-volts, acima do estado fundamental. Esses outros picos, veja o segundo pico. O segundo pico está aproximadamente no dobro do primeiro, dá 9,8. Aí o terceiro pico, em torno de 9,8 mais 4,9, 14,7 aproximadamente, que é aqui. É claro que você pode também excitar, dependendo da energia, níveis maiores do que o 2, que não estão sendo mostrados aqui, mas devem aparecer então picos intermediários, e essa seria a explicação. Você excita níveis maiores do que o primeiro nível excitado. Ou seja, essa é a primeira comprovação de que as energias dos elétrons nos átomos é quantizada. E isso é fantástico. Isso foi em 1931, se eu não me engano, Frank Hertz. Um experimento que vocês devem possivelmente reproduzir no laboratório de física moderna. Claro que se essa explicação é a explicação correta para esse fenômeno, então esses átomos excitados do mercúrio devem emitir uma radiação com energia do fóton na ordem de 4,9 eletronvolts. A gente sabe que o comprimento de onda C sobre Ni multiplica por H em cima e embaixo, numerador do denominador. Hni deve ser a energia do fóton que provoca essa excitação, ou ao mesmo tempo o fóton que é emitido, uma vez que o elétron volta ao seu estado fundamental, e portanto deve se igualar a carga elétrica vezes a diferença de potencial V0. Bom, multiplicando por 2π, lembrando que H cortado é H sobre 2π, aí eu uso novamente a relação que eu conheço para H cortado C, que é 197,3 MeV vezes femtometro, e divido por essa energia dos elétrons no átomo de mercúrio, 4,9 eletronvolts. Eu devo obter um lambda 253 vezes 10 a menos 9 metros, ou 253 nanômetros, ou ainda 2.530 angstroms. Então é uma linha bem característica. E justamente, se você fizer espectroscopia nesse experimento, colocar uma placa fotográfica no chá, você vai observar essa linha exatamente com esse comprimento de onda. O que sempre é observado nesse experimento, se você tiver uma voltagem, uma diferença de potencial maior que 4,9 volts. Nenhuma linha é observada se a voltagem for menor do que 4,9 eletronvolts. Portanto, está aí uma confirmação da hipótese da quantização dos níveis de energia dos elétrons no átomo, nesse caso o átomo de mercúrio, mas que pode ser feito com vários gases, inclusive o hidrogênio, testando a hipótese de Bohr. Bem, vamos falar do princípio de correspondência, que quer dizer o seguinte: existe uma situação em que os resultados quânticos implicam, né, eu recuperar os resultados clássicos. Essa situação tem a ver com a região onde os números quânticos são muito grandes. Para a gente, número quântico aqui é o n, ou seja, é um número inteiro que indica a quantização da energia, do raio de Bohr, raio atômico e assim por diante, tá? O momento angular. Então, quando esse n for muito grande, esse princípio de correspondência diz que nós devemos recuperar resultados clássicos. Vamos ver isso através de um exemplo. O exemplo é olhar para uma transição no átomo tipo hidrogênio, quando você sai de um nível n inicial igual a n, para um nível final que é n menos 1, quando o n é muito grande. Então vamos calcular a frequência nessa transição para um ΔN igual a 1 quando o n é muito grande. Frequência C sobre lambda é igual a C vezes a relação 1 sobre lambda que a gente obteve usando
o átomo de Bohr, que é R infinito vezes Z ao quadrado, 1. Então aqui o N final é N menos 1 ao quadrado menos N inicial, N ao quadrado. Certo? Bem, esse resultado, se a gente explicitar essa diferença entre os n's, vai ser C, R infinito, vezes Z ao quadrado, N ao quadrado menos N ao quadrado menos 1, mais 2N no numerador, dividido por N ao quadrado vezes N menos 1 ao quadrado. Isso dá para N muito maior do que 1, C vezes R infinito vezes Z quadrado. Então, observe, quando o N é muito maior do que 1, primeiro, isso aqui corta com isso. Eu fico com 2N menos 1. Só que N muito maior do que 1 significa que o N é tendendo ao infinito. Então, sobra 2N no numerador. Embaixo, o N muito maior do que 1, então fica N quadrado vezes N quadrado, N à quarta. 2N sobre N à quarta dá 2 sobre N ao cubo. Certo? Esse é o resultado quântico que a gente pode escrever, lembrando que R infinito é alfa ao quadrado, massa do elétron C quadrado, sobre 4π H cortado C. Então, usando isso, o meu resultado fica alfa ao quadrado, mc quadrado, vezes Z ao quadrado, dividido 2πh cortado, N ao cubo. Esse é o resultado que eu espero quanticamente para essa frequência nessa transição Δn igual a 1 para N muito grande. Bem, classicamente eu tenho um movimento circular uniforme do elétron, portanto eu tenho uma frequência angular que é igual a 2π vezes μ, certo? E essa frequência angular está associada a velocidade como v sobre r. Então isso implica que a minha frequência para essa transição, não é nem a frequência para a transição, é a frequência para uma órbita circular do elétron. Ela é v sobre 2π vezes r. Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou usar a hipótese quântica para ver o momento angular orbital. Então, aqui eu vou supor L, o momento angular orbital é M vezes H cortado. E lembrando que o L é M, V vezes R. Ou seja, posso escrever o V, se vocês lembrarem lá atrás, com NH cortado sobre M, R. Utilizando isso na expressão da frequência, a gente obtém μ igual a NH cortado sobre 2π M R quadrado. Outra coisa que eu vou utilizar é o raio, né, para o átomo de hidrogênio. O raio para o átomo de hidrogênio, só lembrando, é igual a R, 4π epsilon zero. Na verdade, átomo tipo hidrogênio. Eu vou manter o Z diferente de 1. M, Z, E quadrado, vezes N quadrado, H cortado ao quadrado. Vou usar o velho truque, multiplicar por C quadrado em cima e embaixo. E isso será escrito como, lembrando agora da relação do alfa, tudo mais que a gente já está acostumado, vai ser N ao quadrado, H cortado C,
dividido por mc² vezes z, vezes a constante de estrutura fina. Substituo esse resultado na expressão do Ni, eu vou obter algo como mc² α² z² sobre 2π h cortado n ao cubo. Então esse é o resultado que a gente obtém classicamente. Veja que classicamente aqui, na verdade, eu estou usando só a frequência ser a frequência angular para o movimento circular. Tive que usar a hipótese quântica, senão não aparece o n. Agora, comparando esse resultado com o resultado puramente quântico, quando o n é muito grande, vejam que eles são idênticos. E é isso que você espera desse princípio de correspondência. Quando você tiver num limite em que os números quânticos são muito grandes, você recupera ou pode usar resultados clássicos, como foi o que a gente fez aqui, a frequência angular. Claro que ficou algo meio no ar, né? Porque no final das contas eu estou usando a quantização no momento angular. De outra forma, eu não poderia usar essa expressão para o raio que parece um parâmetro, um número quântico n. Mas esse é o único jeito de poder comparar essas duas quantidades. Mas sejamos honestos, no caso do modelo do Bohr, para essas transições, esse princípio de correspondência só vale para essa situação em que ΔN é igual a 1, quando o n é muito grande. A gente sabe que existem transições, né, que envolvem ΔN maior do que 1, não só igual a 1. Se você pegar uma tal transição, você vai ter basicamente o mesmo resultado, só que em vez de ter n menos 1 aqui, você vai ter n menos um certo n'. Pode ser 2, 3, o que for. Quando você faz essa conta, com n muito grande, certo? Você vai ter esse termo que sobra, aqui se cancela. Você coloca o n' em evidência, aí você tem 2n menos n'. Nessa situação, você considera o n muito maior do que o n'. Esse termo vai embora também, aqui também. Então você fica com 2 sobre n ao cubo aqui, só que multiplicando o n'. Então o resultado que a gente tinha antes era esse. E o resultado com n' diferente de 1 envolve um fator n'. Portanto, n' vezes o Ni de ΔN1, que foi o resultado anterior. Que, obviamente, não coincide com o resultado clássico que a gente obteve na página anterior. Então, há ressalvas aqui nesse caso. Mas, em geral, a gente fala aqui do princípio de correspondência, porque em todas as situações quânticas, quando você quer enxergar a recuperação dos resultados clássicos, você vai olhar para esses números quânticos tendendo para infinito. De maneira geral, ele funciona muito bem. Para finalizar essa aula, então, vamos mostrar a visão de de Broglie para o elétron no átomo de Bohr. E a visão dele é de que esses elétrons seriam ondas estacionárias. Se o elétron tem aquela dualidade partícula-onda, essas são as relações de de Broglie que a gente viu anteriormente, algumas aulas. E para ele, isso daqui leva a uma interpretação física para a quantização do momento angular do modelo de Bohr, certo? Que implica que a quantização é equivalente à condição de ondas estacionárias. Então vamos ver qual é essa interpretação de de Broglie. Na visão de de Broglie, você deve ter então aqui uma órbita circular, só que para um elétron como onda, você vai ter ondas aqui que são ondas estacionárias. Portanto, vai ter certos múltiplos inteiros de semicomprimentos de onda. Aqui o comprimento de onda vai daqui até aqui. Então, pega esse arco do círculo. Tá? Seriam ondas estacionárias no anel vibrante. Vamos ver por que isso. Por que ele enxerga dessa maneira e ele diz que isso está associado à quantização do momento angular. Então, consideremos aqui a quantização do momento angular, onde h cortado é h sobre 2π, com n indo de 1 até infinito, números inteiros. Se eu considerar uma órbita completa,
ou seja, 2π vezes R para o círculo, mas quem é 2π vezes R? Passa isso daqui multiplicando R, certo? 2πr, isso daqui dividindo NH, então 2πr vai ser NH sobre mv. mv é o momento linear, certo? E H sobre P é o comprimento de onda de Broglie. Então, eu tenho que essas órbitas completas são múltiplos inteiros do comprimento de onda. Ela contém, uma órbita do elétron contém um número inteiro de comprimento de onda e, portanto, é uma onda estacionária. Essa é a interpretação do de Broglie para o átomo de Bohr. Quer dizer, o postulado da quantização do momento angular associado às relações de Broglie levam à interpretação de que as órbitas dos elétrons, contendo um número inteiro de comprimentos de onda associados a esses elétrons, são nada mais nada menos do que ondas estacionárias. Bem, com isso nós terminamos a proposta do átomo de Bohr e as possíveis interpretações que ele pode resolver, a grande melhora comparada com o átomo de Rutherford. E a próxima aula a gente deve terminar esse capítulo sobre modelos atômicos, falando sobre o modelo de Sommerfeld. Deve ser uma aula mais curta, em torno de uns 20 minutos. Então, até lá.